Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Serenel. O Benfica perdeu os primeiros pontos no Campeonato Nacional e deixou os rivais aproximarem-se. Se queres saber as razões pelo qual isso aconteceu, fica para ver este vídeo. O Benfica entrou em campo ontem à noite no Municipal de Guimarães, onde cerca de 20 mil pessoas presenciaram a primeira perda de pontos por parte do Benfica no Campeonato Nacional desta época. Este é um estádio que me traz sempre mais recordações, uma vez que foi neste estádio que o nosso jogador Miklos Fer perdeu a vida no longínquo ano de 2004. Sempre que o Benfica joga neste estádio, traz-me mais recordações. E sou incapaz de esquecer aquele momento que ficará para sempre gravado na minha memória, tal como outros tantos adeptos benfiquistas que experienciámos de uma forma ou de outra, quer em vivo, quer pela televisão ou pelo rádio, a trágica morte do nosso atleta. O Benfica deixou assim os principais rivais aproximarem-se um pouco mais do seu lugar na liderança. O Benfica, no entanto, continua a liderar o Campeonato Nacional, como podemos ver aqui na classificação. O Benfica de Roger Schmidt voltou a entrar em campo no seu 4-2-3-1 já habitual, sendo que Alexander Bah parece ter consolidado o seu lugar a defesa direita. E o resto do 11 permaneceu assim inalterado naquilo que já vem sendo habitual como o 11 base da equipa de Roger Schmidt. O Vitória de Guimarães, por sua parte, entrou em campo num 3-4-3, tentando assim suster o meio-campo do Benfica, de modo a poder lançar contra-ataques e tentar fazer algum dano à equipa do Glorioso. O Benfica pareceu entrar em campo com um futebol preguiçoso e pouco objetivo, sendo que o Vitória de Guimarães tomou conta das ocorrências e teve assim o domínio do jogo nos primeiros 20 minutos, tendo inclusive 3 ocasiões, não claras, mas 3 ocasiões nas quais poderia ter chegado ao golo. O futebol chegava assim ao intervalo e, como podemos ver pelas imagens, o Vitória de Guimarães tomava conta da ocorrência, tendo mais remates que o Benfica conseguia ter apenas mais posse de bola, mas não conseguia ter mais chances de gol criada nem mais remates à baliza. O futebol do Benfica notava-se algo deprimente. Claro ainda que houve um lance duvidoso quase no final da primeira parte dentro da área do Guimarães, onde o nosso atleta Rafa é derrubado pelo guardião da equipa vimaranense. No entanto, penso que não há lugar para a marcação de grande penalidade. Portanto, também já vi grandes penalidades serem assinaladas no nosso campeonato por contactos bem menos explícitos do que aquele que aconteceu hoje na cidade de Berço. Com o início da segunda parte, nada mudou. Nem mesmo com as alterações de Roger Schmidt, nas quais fez entrar jogadores como Astons, Diogo Gonçalves, Musa, John Brooks ou Og Draxler. O Benfica não mudou em nada e o seu futebol continuou espesso, pouco criativo e muito confuso. O Benfica sempre a tentar jogar pelas alas e bombear bolas para a área. No entanto, este não é o futebol que o Benfica nos tem habituado recentemente. E como tal, o jogo chegou assim ao fim, sem que o marcador se voltasse ao... Como podemos ver aqui pelas estatísticas, o Benfica já igualava o número de remates do Vitória de Guimarães, sendo que o número de remates enquadrados eram os mesmos. A posse de bola continuava da parte do Benfica e a eficácia de passe vertical também assim o acompanhava. Embora o Benfica tivesse mostrado um pouco mais dominante na segunda parte, o marcador não se alterou. No entanto, ainda houve um par de jogadas na segunda parte de difícil discussão arbitral, sendo que houve ainda um penalti marcado a favor do Guimarães, mas que depois o VAR, após ter chamado o árbitro Rui Costa, o mesmo decidiu anular o mesmo e dar assim bola para o Benfica e cartão amarelo por simulação ao jogador do Vitória de Guimarães. Agora, analisando um pouco mais o jogo do Benfica nesta partida, em primeiro lugar, não irei dar os 3 destaques como já é habitual, pois penso que a equipa do Benfica pouco se destacou nesta partida, não havendo quase nenhum jogador que se destacasse por cima da média. Penso que houve muitos jogadores do Benfica que tiveram um jogo bem abaixo daquilo que nos tem habituado. Jogadores, nomeadamente como João Mário, Enzo Pérez, ou Rafa ou Gonçalo Ramos, estiveram muito abaixo daquilo que nos tem habituado recentemente. Pode-se ver aqui nesta imagem que Gonçalo Ramos, enquanto esteve em jogo, as vezes que tocou na bola, nenhuma delas foi dentro da grande área. O Benfica optou por passos longos, muitas vezes jogando um futebol direto, em vez de jogar um futebol apoiado nos passos e na transição entre linhas, como tem feito recentemente nas partidas que exigem um maior grau de intensidade. Isso também ajudou muito o futebol combativo que o Vitória de Guimarães efetuou nesta partida. O Vitória de Guimarães esteve num muito bom nível. Claramente é uma equipa que não pertence ao lugar da classificação na qual se encontra atualmente. No entanto, isso não é desculpa. Muitos de vocês irão dizer, mas o Benfica tem um plantel de milhões e o Vitória de Guimarães tem um plantel de tostões. As coisas não são bem assim. Isto, no final de contas, é futebol 11. Ou seja, são 11 de cada lado e no final ganha aquele que jogou melhor. Não interessa ter um jogador de milhões se o mesmo não está a render. Existe sempre a possibilidade de haver dias em que as coisas não correm bem. Eu penso que o modelo tático usado por Roger Schmidt não oferece qualquer dúvidas, pois este é o mesmo modelo que nos levou a ter 13 vitórias em 13 jogos, incluindo enfrentando adversários como a Juventus. O Benfica dominou todos esses jogos.
Essa foi a grande diferença hoje. O Benfica não dominou o jogo. Desde o minuto 1, a batuta do jogo esteve a cargo da equipa de Guimarães. E o Benfica, por primeira vez, teve grande dificuldade em roubar a bola ao adversário e criar o seu modelo de jogo, ou seja, implementar a transição rápida entre linhas e fazer as aberturas que já nos têm habituado pelas alas e o consequente triangulações em ataque. E essa foi, como se costuma dizer, a morte do artista. Uma vez que o Benfica não conseguiu ter produtividade no seu ataque, fazendo já as suas desmarcações rápidas, quer pelo flanco direito, apoiado na boa execução de Neres, quer pelo flanco esquerdo com a incursão de Grimaldo. Desta vez, o Benfica esteve vários furos abaixo daquilo que Roger Schmidt esperava. As alterações podem ser questionáveis, uma vez que o Benfica acabou por trocar posição por posição e acabou por não alterar o modelo tático. No entanto, se olharmos para o Benfica não dispunha de outro avançado no banco. Tinha jogadores de meio atacante, tal e qual como Draxler, que acabou por entrar na partida, mas não possuía nenhum dos outros dois avançados. Recordemos que Henrique Araújo estava castigado pela Liga e que Pinho ficou de fora das escolhas de Roger Schmidt para esta partida. Poderíamos criticar porque é que Roger Schmidt não levou Pinho, mas recordemos uma vez mais que quem treina a equipa do Benfica durante a semana é Roger Schmidt. Ele tem as suas razões para levar ou não levar certos jogadores. Será que o jogador estava a 100%? Será que o jogador rendeu nos treinos? Será que há mais algum motivo pelo qual o jogador não foi convocado? Isso não há maneira de provar agora. No entanto, isso também não interessa. O que interessa é que o Benfica tentou fazer o melhor possível com as peças que tinha em campo. O jogo não saiu, as triangulações não estavam a sair e o jogo estava bastante confuso e a equipa estava pouco perspicaz. Há dias maus no futebol. Neste futebol moderno, existem equipas de grande calibre que, quando defrontam adversários chamados mais fracos, muitas vezes não conseguem fazer o seu futebol, sentindo-se assim constrangidas e deixando a equipa chamada mais fraca tomar conta da ocorrência. Esse, para mim, foi o problema principal do Benfica ontem à noite na cidade de Berço. O Benfica, no entanto, tem que começar-se a preparar para que estes jogos possam existir, principalmente no Campeonato Português. Todos nós sabemos que o Campeonato Português é dominado por 4 equipas chamadas mais fortes e as outras todas são chamadas mais fracas. Até costumamos muitas vezes dizer na gíria que certa equipa foi a primeira dos restantes. No entanto, o Benfica terá que mudar a sua mentalidade e encarar todos os jogos como se de grandes rivais se tratassem. Porque se o Benfica começa a acreditar que quando joga contra uma equipa de menor calibre, o gol acabará por aparecer por obra e graça de Espírito Santo, o mesmo não irá acontecer. O Benfica tem que continuar a mostrar e implementar o seu futebol de ataque e tentar ter a supremacia do jogo em todos os momentos do jogo. O Benfica não pode esperar apenas que um lance fortuito no final da partida acabe por dar vitória, como já aconteceu esta época. O Benfica tem que esperar mais, o Benfica tem que mostrar mais, o Benfica tem que fazer mais. Agora pergunto a vocês, quem foi o grande responsável pelo empate ontem à noite? Foi a equipa pela pouca concretização que teve em campo? Foi o Roger Schmidt por não ter posto as peças fundamentais? Na minha opinião, nenhuma nem outra. Foi claramente o Vitória de Guimarães a equipa vencedora da partida. Vencedora não foi porque apenas alcançou um empate. Mas para eles, um ponto diante do Benfica em casa é quase como uma vitória, com todo o respeito que tem quer pela equipa vimaranense, quer pelos seus adeptos. Mas toda a gente esperava que o Benfica ganhasse, uma vez que é o que tem acontecido nas últimas épocas em Guimarães. Por isso, penso que o Benfica é claramente o derrotado desta partida por não ter conseguido implementar o seu futebol. Foi apenas por na implementação do seu futebol que o Benfica acaba por perder 2 pontos em Guimarães. Não houve quaisquer fatores externos, não houve influência do árbitro, nem houve coisas esquisitas na partida. Apenas um mau dia de futebol do Benfica que levou assim ao seu 0-0 final. Isso leva-me assim a um difícil e exigente momento na hora de escolher o MVP desta partida. O MVP desta partida para mim foi claramente António Silva, uma vez que foi um jogador que na sua posição menos falhou. Foi um jogador que esteve sempre atento, soube efetuar cortes quando a bola veio pelo ar e soube ainda fazer 2 desmarcações de perigo na primeira parte, nas quais o Benfica não beneficiou. Uma porque Rafa saiu bastante tarde e a outra porque foi cortada por um elemento da equipa rival. No entanto, penso que este central continua a mostrar um bom nível, mesmo quando se apresenta diante de equipas chamadas mais fracas. Mostra sempre estar com atenção no jogo e estar sempre bem posicionado taticamente. Ora, o que é que este empate significa em termos de contas para o Benfica? Significa a aproximação dos principais rivais de 2 pontos em relação à jornada anterior. No entanto, o mais importante aqui é que o Benfica vai entrar agora num ciclo bastante difícil, nas quais vai enfrentar 2 vezes o Paris Saint-Germain e o jogo com o Porto está já ao virar. O Benfica de Roger Schmidt tem assim que passar página e deixar este mau momento para trás, uma vez que é bastante importante moralizar-se e mentalizar-se que o jogo da próxima terça-feira frente ao Paris Saint-Germain é um jogo de máxima importância. Sendo que é a equipa mais difícil do grupo na Liga dos Campeões, o Benfica tem de tentar obter um resultado o mais positivo possível na sua própria casa. Sendo que é bastante difícil alcançar um resultado positivo diante da equipa parisina, o Benfica tem todas as condições para alcançar um resultado positivo em casa. Sendo que vai ter a massa associativa do seu lado, a equipa do Glorioso tem que assim entrar em campo mentalizada que pode voltar a fazer uma grande exibição, tal e qual como a fez diante das Juventus. A diferença está basicamente em que esta equipa é mortal ao contra-ataque. E quando digo esta equipa, estou a falar da equipa do Paris Saint-Germain. O Benfica, no entanto, pode explorar as fraquezas defensivas da equipa de Paris.
que são bastante evidentes, sendo que tem uma defesa que joga com apenas 3 centrais e que os seus defesas laterais jogam bastante subidos no terreno de jogo. O Benfica terá que tentar explorar essa fraqueza da equipa de Galtier e tentar assim chegar primeiro ao golo do que a equipa de Paris. E depois não é fechar-se atrás, mas sim continuar a fazer futebol de triangulações e tentar ganhar o espaço entre linhas. Como eu disse, o Benfica não pode adormecer, nem pode ficar a pensar neste resultado negativo e cabe assim um papel fundamental a Roger Schmidt. Sim, a Roger Schmidt, pois é ele que é o líder e o patrão desta equipa. Roger Schmidt vai ter durante a semana um papel preponderante na preparação do próximo jogo, uma vez que é fundamental não só a recuperação física, mas também a recuperação psicológica. Cabe ao treinador fazer passar a mensagem à equipa que a equipa é capaz de obter um resultado positivo dentro de qualquer adversário. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!